verdade? Amém. Meu Deus. Bom, eu estava contando, nós tivemos 6 aulas. Foram 6 aulas. Eu pensei que tinham sido 4, mas foram 6 aulas. Potenciais, me lembro. 6 aulas, né? E aí, o que a gente vai fazer agora nesses primeiros 20 minutos? 25 minutos? A gente vai dar uma recapitulada em tudo que a gente estudou, né? As partes principais. Mas, gente, são tantas coisas que, meu Deus do céu. Bom, vamos lembrar aí. Não sei se vocês têm aí anotado. Se não tem, anota aí. A primeira aula aconteceu no dia 7 de abril. E a gente separou o versículo-chave, né, de todas as aulas, né, o tema do discipulado, que está lá em Salmo 119, versículo 18. Quem lembra? 1, 2, 3, já? Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmo capítulo 119, versículo 18. Isso. Esse é o nosso versículo chave, tema, né? Posso chamar assim. E no primeiro dia a gente trabalhou vários textos, mas os 2 textos principais foram Lucas, capítulo 6, do 12 ao 16. A senhora irmã. Lucas, capítulo 6, do 12 ao 16. E também Marcos 3, do 13 ao 19. Nesses 2 textos, a gente tem a chamada de Jesus. Marcos 3, do 13 ao 19. A gente tem a chamada de Jesus. E uma coisa muito importante que foi destacada nessa aula, entre tantas, foi que Jesus decidiu não de acordo com a própria vontade dele, mas ele orou. Jesus orou, ouviu a resposta do Pai, e só aí ele começou a escolher os seus discípulos. Mas o primeiro chamado, que está lá no versículo 14 de Marcos 3, o primeiro chamado foi para o relacionamento. E depois o envio para a proclamação do Evangelho. Esse foi um resumo, gente. Resumo do resumo da primeira aula que a gente teve. E o desafio, alguém lembra qual foi o desafio? Nosso primeiro desafio? Foi descrever dois grupos da DSV, Isso. são fáceis de lidar. Isso aí. 2 grupos. Um dia eu vou ter uma memória dessa. Que você tem facilidade de lidar e que você não tem. Separar essas 2 pessoas. E no final, lendo a palavra, que a gente descobriu que há momentos em que nós estamos em um grupo e há momentos que a gente está em outro grupo. Então, a gente tem que aprender a lidar com todos, né? Na direção do Espírito Santo. E a aula 2 foi no dia 14 de abril e a gente começou a estudar a parte 1 dos princípios bíblicos do discipulado. A gente começou a pensar na questão da contemplação. Aquilo que a gente contempla, a gente toma forma. E foi feita a seguinte pergunta: onde estão os nossos olhos? Para onde nós temos olhado? Isso nos define. O Salmo 19, versículo 1, foi lido entre vários textos, né? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Uma das coisas que a gente precisa pensar em termos de princípio bíblico do discipulado, além da contemplação, que os nossos olhos estejam em Deus, a gente precisa pensar quem é o nosso público. Quem você vai evangelizar? Vai evangelizar um libanês? Vai evangelizar um quilombola? Um indígena? Um cigano? Um adolescente? Uma pessoa que é analfabeta? Você tem que saber, conhecer primeiro essa pessoa que você vai evangelizar. É muito importante isso. Então, gente, cai por terra uma frase que eu ouvi hoje, que a gente precisa tirar da nossa vida. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: Deus tem pressa. Eu não falei nada, mas, gente, Deus não tem pressa. Essa é uma característica nossa. Deus é o dono do tempo. Ele faz tudo de acordo com a perfeição. Ele é um Deus perfeito. Então, fique tranquilo. Enquanto você estiver se preparando para discipular, ore. Peça a Deus para revelar para você o coração daquela pessoa. E não precisa se preocupar. Falamos sobre as
estratégias que devemos usar no discipulado. Pode ser individual, né? Duplas, pode ser em pequenos grupos ou em grupos grandes. Orientamos o seguinte, que os grupos grandes tenham até 10 pessoas. Mais do que isso, fica difícil para a gente exercer um cuidado, um relacionamento melhor. Outra coisa que a gente precisa fazer é escolher bons materiais, lembrando que temos um livro que é o principal. Qual é o livro principal do discipulado? Bíblia. Isso aí. Quem lembra qual foi a tarefa? Pode? Escreveu uma carta para Deus. Isso, muito bem. Escreveu uma carta para Deus. Estou chegando no lado da neve. No azul. Mas ela está ocupada, está deixou lá. Aí vem a aula 3. Dia 21 de abril não teve aula. Foi feriado, né? O tio deu reset. Dia 28 de abril foi a terceira aula, onde a gente estudou. Irmãos, é como se fosse é o coração do discipulado, é o cerne do discipulado. Eu falei coração e fiz assim, porque eu pensei na coluna vertebral. Desculpa. Mas é isso, é algo que deve ser visto com bastante cuidado. O que é isso? Além dos princípios bíblicos, claro. A gente precisa entender que discipular é obedecer a um mandamento. O Senhor mandou. E te farei discípulos. Mateus 28, 19. A gente precisa viver Jesus. Sempre. 24 horas viver Jesus. Colossenses 1, versículos 28 e 29. Versículos lidos também. Outra coisa que a gente precisa observar é que a gente precisa focar. Que depende de Deus em oração, pedir ao Senhor, como eu já falei, que revele o coração daquela pessoa para mim. E eu preciso focar no externo. Para eu focar no externo, eu tenho que estar perto. Eis a importância do relacionamento no discipulado. Outra coisa que a gente precisa vencer, quando a gente está discipulando e quando a gente está sendo discipulado, é vencer a tentação da autoproclamação. Ou seja, eu fiz, eu faço, eu falei, se eu não fizer, ninguém faz. Essas coisas que a gente não faz, né? O pessoal lá das outras igrejas que faz, a gente não faz. Então a gente tem que vencer essa autoproclamação. João, capítulo 3, versículo 30, se você quiser anotar isso, se você tiver anotado. E Gálatas, capítulo 6, versículo 3, vão falar isso. Bom, a gente precisa aplicar meios. João 3,30. Gálatas 6:3. A gente precisa aplicar os seguintes meios. A gente precisa entender que a gente está ali para instruir, encorajar e fortalecer. Mas não confundir esse encorajar, ou vou usar uma linguagem bem simples para a gente poder entender, por passar a mão pela cabeça. Ver o erro do irmão e fingir que não está vendo. Então existem coisas que precisam ser tratadas em nós antes de nós iniciarmos um 2-a-2, um grupo menor, um grupo maior. Por exemplo, se você tem dificuldade em ser manso no falar, se o seu tom de voz é um tom de voz agressivo, é algo que você precisa colocar diante de Deus, que Ele é poderoso para temperar a tua palavra com sal. A Bíblia fala isso. Ou se você é uma pessoa extremamente tímida, carente, e você não tem coragem de dizer não para as pessoas, de confrontar no melhor sentido da palavra, é algo que você também precisa colocar diante de Deus e pedir a Deus que você faça isso de acordo como se você fosse Jesus. Porque nós somos cópias de Jesus. Está dando para entender, gente? Então tem coisas que a gente precisa vencer em nós, e aí a gente vai conseguir fazer isso na vida de outros. Senão a gente não vai conseguir encorajar essa pessoa nunca. A gente vai, pelo contrário, estimular essa pessoa que ela continue vivendo no abismo. E a gente não foi chamado para isso. Então, instruir, encorajar e fortalecer. Essa aula 3 também a gente estudou que a gente precisa apresentar todos aqueles que o Senhor trouxer para nós, todas essas pessoas maduras em Cristo, independente da idade. Maturidade espiritual não tem nada a ver com idade biológica, tem a ver com intimidade com o Senhor. Gálatas 4:19 e 1 Tessalonicenses, todo o capítulo 2,
vai nos auxiliar a aprender a levar os nossos irmãos à maturidade espiritual. Qual foi o desafio dessa aula? Quem lembra? Meninas aí que escreveram, qual o desafio dessa aula? Na aula 3, por que você está disposto a sentir dores de parto? Não, ler, meditar, meditar. e aplicar Efésios 4. Efésios capítulo 4. Isso aí. Até aí, tudo bem, gente? Tá dando para dar uma lembrada aí? Na aula número 4 não teve desafio, tá? E a gente estudou sobre o custo do discipulado. Quanto que vale o discipulado? R$50, R$500, R$5.000, 50 centavos. Bom, a gente indicou uma leitura, que é o livro do Jonas Madureira, que é o Custo do Discipulado. É um livro muito bom. Eu nunca li, não, mas já ouvi assim, muita coisa sobre ele. Já ouvi ele mesmo comentando sobre esse livro, então vale a pena o custo do discipulado. O discipulado exige algo de nós. O que ele exige de nós? Qual é o custo? Coisas que dinheiro não paga. Ele exige energia, ele exige tempo e ele exige um trabalho árduo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 4 e 5, vai te ajudar a entender isso. Energia, tempo e trabalho árduo. Ele exige você vencer o desafio das distrações e das facilidades da vida. Desculpa, Não, tudo bem. Fala, Coríntios 3. Isso, versículos 4 e 5. Ele exige que você vença o desafio das distrações e das facilidades da vida. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Essa aula 4 não teve desafio. A aula 5 foi no dia 12 de maio, onde a gente continuou parte 2 dos princípios bíblicos do discipulado. Bom, a gente aprendeu que nós precisamos ser imitadores de Jesus. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí cai por terra mais uma coisa que as pessoas falam, que a Bíblia não dá respaldo para a gente. E que eu espero que nós, que estamos aqui no discipulado, não repitamos isso. Algumas pessoas dizem assim, olha para Jesus, não olha para mim não. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. Nós somos imitadores de Cristo, então a gente tem que refletir Cristo. É minha responsabilidade, é nossa responsabilidade refletir Cristo para as pessoas não lerem a Bíblia. Nós somos a Bíblia que as pessoas leem. Então elas vão entender o Evangelho através do meu proceder, das minhas escolhas, das minhas ações, das minhas reações. Faltou um canhete aqui, bicho. Nas minhas reações. Então, assim, eu tenho essa responsabilidade. Né? Será que só eu? Já ouviram crentes falando isso? Não olha para mim, não, olha para Jesus. Olha assim. Se eu errei com você, se eu escandalizei você, me perdoa. Em nome de Jesus, porque não é assim que eu aprendo com o papai. Então, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, vai nos deixar bem claro isso. Bom, falamos mais uma vez sobre um dos R's do discipulado, depois a gente vai explicar melhor isso. A gente definiu, entre tantas definições, que discipulados são duas pessoas dispostas a serem transformadas pelo amor de Cristo com papéis diferentes. Então não tem melhor nem pior. Eu sou seu discipulador, estou discipulando, então eu sou melhor que você. A palavra ela é poderosa, ela está transformando a mim e está transformando você. É assim. Juntos somos discípulos de Cristo. O coração do discipulador precisa refletir o coração do Pai. Mas o discipulador precisa entender que corrigir em amor é necessário. Foi falado novamente aqui nessa aula. O coração do que está sendo discipulado precisa ser um coração ensinado, para que ele possa colocar em prática. Gente, é impossível. Impossível mesmo ensinar quem não quer aprender. Não tem como. E o Espírito Santo vai te mostrar. Uma das características daquela pessoa que está sendo discipulada é que ela precisa ter um coração ensinado. Senão, não adianta. Não adianta. É responsabilidade de ambos, tanto o discipulador quanto aquele que está sendo discipulado, estarem ligados a uma igreja local. Porque lembram que discipulado é uma coisa, evangelismo é outra. Só que eu estou falando de cristãos, de crentes. Né? Porque se você está falando de Jesus para uma pessoa e você percebe, por direção do Espírito Santo,
que aquela pessoa, embora ela frequente a mesma igreja que você, embora ela esteja no mesmo departamento que você, embora ela fale em línguas, embora isso, aquilo, mas ela nunca teve encontro real com Jesus, você não está discipulando aquela pessoa, você está evangelizando. Bom, o discipulado começa aonde, gente? Onde começa o discipulado? Em casa. Isso aí. O discipulado começa em casa. Onde eu tenho que formar filhos e filhas de Deus. E a tarefa da lição 5 foram as perguntas, lembra? Nós pedimos que vocês formassem perguntas sobre o discipulado. E aí, dia 26 de maio, foi o nosso último encontro, na aula 6, onde a gente respondeu algumas perguntas sobre discipulado. Amém? Amém. Alguma dúvida? Pergunta para ele. Tá bom. Graça e paz, povo de Deus. Graça e paz. Espero que você esteja em paz. Bem, vamos lá. Lembrando que a gente está falando, mas a qualquer momento, se quiser contribuir, pode contribuir. Nós, aqui na oração, nós estávamos pedindo a Deus que fizesse a gente entender o seguinte. Esses nossos encontros, eles não são para a gente destilar conhecimento. Eu ia falar outra palavra, não vou usar isso. Destilar conhecimento. Buscar conhecimento. O quanto a gente sabe na teoria e tal. A ideia, qual é a ideia principal? E isso é uma ideia que a gente deve arrastar, inclusive para a escola bíblica dominical. Tá? Qual é a ideia? Aquilo que eu estou aprendendo, que eu posso aplicar na minha vida durante a semana. Essa é a ideia. A escola dominical, ela funciona à base disso. Você vinha aqui, na escola dominical falamos sobre alguma coisa. Falamos sobre Sansão. Ótimo, falamos sobre Sansão. O que é aquela aplicação de Sansão? Ela vai me ajudar na minha semana, na minha vida, no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente social, na minha condução. Essa é a proposta. De tudo que a gente aprende, se tornar em prática. Porque não adianta só a pessoa... A gente conhece, vocês devem conhecer, pelo menos eu conheço aí, um sem número de pessoas que elas são muito boas de conhecimento, de teoria. Se você pedir para que ela te dê uma aula sobre qualquer parte da Bíblia, ela vai dar e vai falar de grego, vai falar de hebraico, vai falar de contexto histórico, de exegese, vai falar. Mas, na hora de você ver todo aquele conhecimento transformado em vida praticada, não tem. E esse que é o grande problema de quem adquire muito conhecimento. Quem adquire muito conhecimento, não sou contra conhecimento não, sou muito a favor. Quem adquire muito conhecimento acaba se tornando um crítico e deixa de ser sério. O camarada ele vem para a igreja para saber se a pregação está certa. Se alguém lá falou alguma coisa que está fora do contexto, está fora da teologia. Ou ele vem porque ele aprendeu numa época que a igreja na época dele funcionava de uma maneira. Se ele vê funcionando de outra maneira, ele diz que as coisas estão mudadas, que o evangelho não é mais a mesma coisa. Então é alguém cheio de conhecimento, mas que quando você diz assim, mas o que você sugere? O que você quer praticar? Vamos ensinar para a gente? Não. Só para mim, cara, isso é uma coisa que eu tenho para mim. Bem, se você tem para mim, você não compartilha com ninguém. Se você compartilha com alguém, automaticamente você quer que aquele alguém seja no mínimo contaminado pela mosquinha da dúvida sobre alguma coisa. E hoje, o que a gente vai ver? A gente vai, hoje, vamos iniciar, esse mês de agosto agora, a gente vai falar só sobre o relacionamento dentro do discipulado. Tá? É o que nós vamos estudar hoje, o relacionamento dentro do discipulado. Abram a Bíblia de vocês aí, por favor, em Provérbios capítulo 18, versículo 1. Provérbios 18, 1. Quem achar aí e puder ler para mim, por favor. Quem se isola busca interesses egoístas,
e se rebela contra a sensatez. De novo, quem se isola, o que acontece? Busca interesses egoístas. E surge contra o quê? A verdadeira? Contra a sensatez. Em alguma versão diz assim, a verdadeira sabedoria. Alguém está assim? Sim. Como é que está aí? Lê para mim, por favor. Busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Vamos pensar aqui. Está conseguindo captar bem aí, doutor? Tá não, mas Tá não? pode ser. Peraí que eu vou ali já. Eu quero só ilustrar uma coisa aqui. Para eu ganhar tempo. Estou fazendo aqui uma obra de arte que depois, se vocês quiserem vender, arrancar daqui e vender esse quadro, a gente compra o terreno. Por Deus. Só para ilustrar uma coisa que eu vou fazer daqui a pouco, para vocês entenderem. Desconsidera o desenho. Então, olha só. A Bíblia, o que vocês entendem com esse versículo? Vamos compartilhar aqui comigo. Tá? Vocês leem de novo aí, faz uma leitura, de novo, atenta. O que vocês entendem? O que Provérbios está ensinando para a gente com esse versículo? Busca seu próprio desejo, aquele que se separa, ou seja, não precisa se preocupar com os outros. Aquele que está sozinho e está pensando só nele. Mais ok? Mais alguém? Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, a verdadeira sabedoria não é se isolar e ela não é se isolar, é estar em conjunto, estar junto. E quem é a verdadeira sabedoria? E surge contra quem? Então cabe para o cristão, ó, eu não estou induzindo vocês, eu quero crer e pensar, como diz John Stott, tá? Se vocês puderem ler esse livro um dia na vida de vocês, crer também é pensar. O livreto assim, ó, fininho, dá para ler de uma estação para outra. Jimmy Lopes, New Olinda, você acabou de ler. Ó, e surge contra a própria sabedoria, a verdadeira sabedoria é o próprio Deus, Jesus. Então, a Bíblia está dizendo que quem se isola, ou quem vive solitária, ou que busca o próprio interesse, é egoísta. Então cabe para um cristão verdadeiro dizer assim: eu não gosto de me envolver com nada. Eu prefiro ficar na minha. Prefiro ficar aqui no meu canto quieto. Me deixa aqui no meu canto quieto. Deixa eu entrar, sair e graças a Deus por isso, e a gente vai levando. Essa é uma fala que ela é compatível com Provérbios capítulo 18? Não. Ou alguém acha que é? Não, pastor, esse é o meu jeito. O meu jeito é esse. A minha pergunta é: o seu jeito é bíblico? Segundo Provérbios capítulo 18? Alguém sabe que a Bíblia na prática é muito diferente? Não, me deixa aqui. Deus me conhece, Deus sabe como é que eu sou. Eu sou assim, eu trabalho sozinho. No reino de Deus existe isso? Fala comigo. Não existe. O que existe? A Bíblia diz que quem faz isso está buscando o quê? Os próprios interesses, os próprios desejos de alguém egoísta. Alguém egoísta. Aí é a minha pergunta agora mais séria. Alguém egoísta, ela entendeu o que é o reino de Deus ou ela faz parte do reino de Deus? Porque se eu for em Coríntios 13, o amor ele não é egoísta, ele não busca os próprios interesses. Paulo, quando escreve Coríntios, ele diz isso,
O amor não busca os próprios interesses. E quem se isola faz o quê? Busca os próprios. Não dá para viver em comunidade buscando os próprios interesses, porque vai contra a comunidade na qual você está vivendo. O nome É já um reino diz. dividido. O nome já diz. Comunidade. É viver em comum. Agora eu quero fazer uma pergunta bem simples, bem prática. Alguém aqui faz parte de uma família que nunca teve confusão? Gostei da história da casa. Ou alguém aqui nunca teve uma confusão em família? Você nunca arranjou treta com ninguém nunca arranjou treta com você na família. Já aconteceu? Só uma vez, só não precisa ser muitas vezes, não vou pedir ninguém para compartilhar. Acontece isso? Acontece. Ele quer arrumar uma confusão. Sua família deixa de ser família porque houve confusão? Não. Teu irmão deixou de ser teu irmão porque ele te xingou? Tua prima deixou de ser tua prima porque ela brigou contigo? Teu cunhado deixou de ser teu cunhado porque ele arranjou uma confusão lá? Continua sendo, não continua? Família. Por mais que em algum momento aquele relacionamento ou aquele ambiente tenha ficado estremecido, aquela família deixou de ser família? Deixou, gente? Não. Então por que a gente cobra isso da igreja? Por que a gente se chama de irmão e eu não consigo conviver contigo porque eu tive uma treta com você? Desculpa a expressão carioca aí que está gravando. Por quê? Na igreja? Não, na igreja não dá não. Mas a gente não fala que a gente é irmão. Se a gente é irmão, a gente é família. Ou a gente está brincando, ou a gente está mentindo. Há um silêncio na igreja. Você entende o que é? Então não me chama de irmão, cara. Não me chama de irmão. Nem diz que a gente tem Deus como Pai. Entende? Porque se você é meu irmão, pode acontecer e vai acontecer de algum momento a gente se desentender. Não pode chegar às vias de fato, não pode chegar a uma troca de ofensa, mas pode chegar a uma insatisfação, uma chateação não revelada. Pode acontecer. O filho pródigo e o irmão. Estava tudo entre aspas bem, até o irmão ir embora e voltar. Quando ele voltou, E o filho pródigo também com o pai, o mais velho com o pai. Entendeu? Ele ficou chateado com o pai porque o pai aceitou o irmão de volta. Esse é teu filho. Então, vamos entender então o que é o discipulado? A questão da importância do relacionamento dentro do discipulado. Só para vocês entenderem como é que Deus é um Deus de relacionamento, se você pegar os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos falam do relacionamento do homem com Deus. Não sei se vocês já repararam nisso. Os 4 primeiros mandamentos falam do relacionamento do homem com Deus. O restante, os 3 restantes, é o relacionamento do homem com o próximo. É interessante. Na verdade, os 10 mandamentos, eles não são leis, no sentido de regras. Eles são leis de convivência. Como se relacionar com Deus e como se relacionar com o próximo. Esse Deus é fantástico. O que ele fazia no final da tarde, na viração da tarde no jardim? Ele vinha o quê? Conversar com quem? Ele não podia conversar de onde que ele estava. Mas o homem ouve os passos do Senhor no jardim. É um Deus de relacionamento, gente. Discipulado é relacionamento. Não existe discipulado sem relacionamento. Entenda isso. Não existe igreja sem relacionamento. Igreja sem relacionamento é clube social, lugar de entretenimento. Igreja tem que ter relacionamento. Lamento informar isso para você hoje, mas isso é verdade. Alguns relacionamentos muito profundos, outros não tão profundos, mas são relacionamentos. Entenda isso. Tá? Também
quero dizer para você que é impossível, e aí você está ouvindo de um pastor falando isso para você, é impossível você conseguir manter um relacionamento mais profundo, mais íntimo com toda a igreja. Ela pode ter 10 membros, ela pode ter 1000 membros. É impossível. Como que você me prova isso, pastor? Eu vou te provar isso numa igreja que tinha 12 membros e o melhor pastor do mundo, que era Jesus. Jesus tinha 12, dos 12. Quem participou de momentos mais íntimos de Jesus foram 3. Quem? Pedro, Tiago e João. E do Pedro, Tiago e João tinha um que tinha tanta intimidade de recostar a cabeça sobre o peito dele, sobre o ombro dele, que era João. Então você vê que o próprio Cristo, ele mostra um modelo de relacionamento que a gente precisa aprender. E olha só, mesmo na igreja de Jesus, gente, quem estava lá? Judas. A gente não deveria se espantar com algumas coisas que acontecem na igreja quando a gente olha para a igreja que Jesus pastoreou. Então percebem o nosso grau. Não se ofenda com o que eu vou falar agora. Só para você entender, eu vou usar uma palavra forte, mas não no sentido ofensivo, mas no sentido reflexivo. Se você se ofender, eu quero te pedir perdão, já em nome de Jesus, quero deixar registrado isso. Você percebe o nosso nível de hipocrisia? A gente exige uma perfeição de uma igreja composta por pessoas imperfeitas. Vai começar por nós. Eu não esperava isso de um pastor. Eu não esperava isso de uma ovelha. Eu não esperava isso de um irmão. Eu não esperava isso de você. Entendeu? Por isso que Paulo, quando ele ensina a igreja de Coríntios, ele diz o quê? Examine-se, pois, o homem em si mesmo. Então, quando a gente pensa nisso, nessa questão do relacionamento, falei dos 10 mandamentos, vamos... outra coisa importante que eu aprendi, algumas coisas que eu estou compartilhando com vocês, eu aprendi com pastores que são conhecidos de mídia, de livros que eu li deles, de outros que eu participei de cursos que eles deram, de imersão que eles deram, e eu achei bastante interessante. E um desses pastores falando sobre Lucas, capítulo 15, versículo 4, alguém abre aí para mim, por favor, e compartilha comigo. Lucas capítulo 15, versículo 4. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la? Olha só que coisa interessante. Eu, muito tempo, eu lia esse texto de uma perspectiva, né? Eu pensava assim o seguinte: caramba, ele deixou as 99 e foi atrás de uma. O versículo diz que qual é o homem que possuindo perdendo não deixa no deserto as 99 e vai buscar. A minha pergunta é, o versículo diz que as 99 estavam sozinhas? Não. Por que elas não estavam sozinhas? Porque elas tinham umas. A quem ele vai atrás está sozinha e perdida. Meu Deus. Então discipulava isso. Oi? Eu pensei no outro, porque sempre eram 2 pastores tomando conta. Mas eu nunca tinha visto por essa perspectiva. As ovelhas têm uma coisa outra. Elas não estão sozinhas. O texto não diz que elas estão sozinhas, mas a que está perdida está sozinha. Então o pastor vai buscar, porque além dela estar sozinha, ela está perdida. Relacionamento é isso. Sentir falta de alguém, eu preciso buscar. Os outros estão aqui. Estão acontecendo, estão vindo, estão comparecendo, estão presentes. Entende a grandeza do texto? Que texto lindo? Ele vai e ele deixa. Percebe que ele não diz, deixou as 99 sozinho. Porque ele não deixa nunca ninguém sozinho. Se você está com os outros, você não está sozinho. Só está sozinho se você se optar a se isolar.
E quem se isola se insurge contra a própria. Tem uma questão interessante, né? Ao deixar umas com as outras, demonstra a confiança que ele tem nas ovelhas de elas mesmas se cuidarem. Porque a pergunta é a seguinte: depois que ele foi buscar a que se perdeu, qual das 99 estavam perdidas? Nenhuma. Ele disse que o rebanho dispersou? Quando a gente tem um ao outro, a gente não se dispersa. Quando a gente tem a companhia do outro, a gente não se dispersa. Quando que a gente se dispersa? Quando a gente está sozinho e perdido. Entendeu como é que o discipulado é relacionamento? Ah, eu estou sentindo falta do fulano. Sentiu falta? Vai lá ouvir. Busca ele. Entende? Uma vez eu fui ao monte e aqui, perto da gente, e chegando lá, isso foi em 2024. Eu fui orar sozinho, fui ao monte. E aí quando eu cheguei lá, eu sentei, comecei a orar, e tinha um grupo de pessoas muito consagradas, reunidas no monte falando mal da igreja. Um monte. Em vez de orar, estavam falando mal da igreja. E o discurso, eu li, como é que me marcou em 2024? Aquela igreja ela não promove ninguém. Aquela igreja não faz ninguém crescer. As pessoas estão morrendo naquela igreja. E Jesus, o que é isso? Quase que eu levantei e falei, para trás, Satanás. Porque se você vai para um monte orar, um lugar separado que você escolhe para orar, por que você vai lá falar mal de igreja? Não, isso não é uma proposta. Não é uma proposta. E olha que impressionante. Quando você fala mal da igreja, você está falando mal de você. Eu escutei uma pregação na terça-feira retrasada, que a pastora ela falava justamente isso. Os irmãos que matavam outros irmãos. Então, percebe como a questão do relacionamento é importante? Agora, como que a gente constrói relacionamento? Todo relacionamento, gente, ele tem que partir de Deus. Deus é o ponto de partida, Deus é o ponto de chegada, Ele é o caminho. Então tem que ter Deus em tudo. Como é que a gente, então, entende isso? Deixa eu usar um exemplo. Até aí, tudo bem, gente? Estamos entendendo isso? Tá? Como que a gente vai entender isso? Vamos lá em João, capítulo... Se quiser desligar aí atrás, pode desligar, tá? Tá dando... Não. João, capítulo... Eu sei João, capítulo 14? Não, João, capítulo 15. Abra a Bíblia de vocês aí no Evangelho de João, capítulo 15. Do 1 ao 5, quem puder ler para mim, por favor. Ou cada um dos versículos. João capítulo 15, versículo 1 ao versículo 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar frutos por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Amém. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Baal Cajueiro do Brasil. Tem uma guerra aí, né? De um estado e de outro. Mas vocês já perceberam como é que é um cajueiro só, mas vocês já viram a extensão dele, o tamanho dele?
Já nunca viu, não? Eu vou te levar lá um dia. Eu fui lá. Você foi lá? É grande mesmo? É lá? Imenso. Meu Deus. E é uma árvore só. É uma caixa de gás. Uma árvore só cheia de galho. Olha só que interessante. Aquela árvore, ela surgiu de uma semente. Em Natal, surgiu tem que me levar lá. Ela surge de uma semente. Essa semente ela forma um tronco, aí o tronco forma os ramos formam os galhos, dão os frutos. Tudo interligado. Por isso que eu quis fazer essa obra de lá do Cajueiro. Você entende? É uma raiz só, mas interligada. Essa interligação é que se chama de relacionamento. Percebe? O tronco, você não vai ver uva no tronco, mas você vai ver uva nos ramos. Isso quer dizer que o tronco não é importante? O tronco ele é toda a árvore. Essa é a figura que Jesus está falando. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. E vocês são os ramos. Ó, lembra a questão do ramo, que a gente está falando de relacionamento, interligados. Gente, não tem como a gente estar em Cristo e não estar interligado. Eu lembrei quando a gente foi para a fazenda, e lá eu vi, eu nunca tinha visto o pé de jabuticaba, fruto. Ele dá no tronco. A jabuticaba, ela é toda no tronco. No tronco. É uma das maravilhas de Deus. Né? Oi? Acho que é a única fruta. Eu não sei, mas a que eu conheço sim. Foi muito interessante, eu não sabia. Ela é toda no tronco. É muito lindo, eu não sei. O interessante da árvore é que todos os frutos são importantes, mas um amadurece, todos eles são alimentados ao mesmo tempo, e um amadurece antes do outro. Eles não amadurecem ao mesmo tempo e também tem tamanhos diferentes. A mesma árvore, frutos com tamanhos diferentes, amadurece em tempos diferenciados um do outro. Aí você me deu uma coisa linda. Essa é a propriedade do relacionamento. A igreja, ela tem níveis de maturidade. Uns vão amadurecer mais rápido do que o outro. Isso não quer dizer que o outro não seja fruto. A gente precisa ter a paciência de que, assim como nós estamos amadurecendo, outro que amadureceu na nossa frente, gente, lembrem disso, alguém teve paciência com a gente. Alguém aturou as nossas manias quando a gente não sabia nada. Então eu acho que também não cabe para a gente crente, não cabe para nós que estamos no ramo dizer, eu não tenho paciência com esse tipo de pessoa. Porque ele está aqui, ó. Você. Quer reclamar? Reclama com o agricultor. Vai lá e fala para o agricultor, não tem paciência. Cara, esse fruto aí está muito pequenininho, olha o meu tamanho. Recebem a mesma quantidade de seiva constantemente. Está lá, a seiva bruta, a seiva elaborada, estão lá, está sendo trabalhado. Mas isso não quer dizer que todos amadurecerão ao mesmo tempo. Mas todos amadurecerão. É isso que a gente precisa entender. Marcos, Oi. deixa eu fazer uma pergunta. Eu acho que Passa que a Lília está tendo. Mas aí deixa eu te perguntar. Pergunta. Como a gente... Não, eu estou um pouco bolada. Eu ia fazer essa pergunta no começo quando você falou de provérbios. Eu falei, mas aí como a gente também não se perde no sentido de... Porque você falou lá em provérbios sobre a personalidade, quando as pessoas usam isso como refúgio, né? De falar, meu jeito, eu não meto a mão nisso, ou então o contrário, eu prefiro fazer as coisas só, porque se tiver muita gente vai me atrapalhar. Tá, para a gente também não se pegar no discurso, quem está de fora olhar e falar assim, essa pessoa ainda não é madura. Não confundir uma coisa com a outra. Entendeu? Deu perfeitamente. Porque senão a gente não vai como muleta também. Porque, tipo assim, aí você entrou nessa parte, cada um amadurece num tempo, tá. Mas se a gente olhar para essa pessoa que não amadureceu e essa pessoa tiver esse discurso, tipo assim,
não vou meter a mão não, porque eu sou uma pessoa muito difícil de lidar, então eu prefiro nem entrar. É falta de amadurecimento ainda, ou é uma coisa que a pessoa precisa trabalhar, não se ligou ainda, ou as duas coisas ao mesmo tempo? Aí, nesse caso, é o que o Provérbios está falando. Ele está com o seu próprio interesse. Não é relação à maturidade, não. Não é a maturidade. Está se surgindo contra a própria sabedoria. Por quê? Porque Jesus falou o seguinte: olha, quem quiser vir após mim, deve ser si mesmo. Eu conheço muito bem meu temperamento. Eu conheço as dificuldades que meu temperamento tem. Eu sei. Eu sou um camarada que eu não gosto de conflitos. Se eu puder evitar conflitos, eu vou evitar. Mas alguns conflitos são inevitáveis. Ou eu me dou com eles, ou eu fujo deles. Se eu fujo deles, eu fujo do propósito. Então o que eu faço? Eu me nego a mim mesmo. Eu me desagrado para agradar a Deus. Então, a gente precisa, e aí eu acho interessante a tua pergunta, por quê? Porque a tua pergunta me leva a entender o seguinte, que nós, enquanto cristãos, a gente não pode buscar o nosso próprio interesse. Às vezes é muito mais fácil trabalhar sozinho. Às vezes é muito mais fácil não se envolver. É muito mais fácil. Mas essa não é a proposta do reino. Por quê? Olha o que diz Efésios capítulo 4 aí. Efésios capítulo 4, versículos 14 e 15. (14, 15 e 16). Ele diz o seguinte: para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, levados por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Aí olha só, verso 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos. Olha, presta atenção ao verbo. Ele não está dizendo aqui crescei, ele está dizendo cresçamos. Então é a primeira pessoa do plural, conjunto. Em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de que todo o corpo, olha, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos pensar aqui no teu corpo. Se o médico vira para você e diz assim: suas taxas estão ótimas, mas a sua vitamina D está baixa. O que o médico vai dizer para você? Toma a vitamina D. A vitamina D não pode dizer assim para você: ah, tá bom, me deixa aqui assim mesmo. Ó, tuas taxas estão maravilhosas, mas a tua ferratina está aqui alterada. Então a gente precisa tomar ferro. Ou seu ácido úrico está alto. Vamos cortar um monte de coisa aí. Corta carne vermelha, corta isso, corta aquilo. Por quê? Você vai fazer isso para bem do seu corpo. Né? Você pode amar aquela Coca-Cola gelada com limão. Aí o médico diz assim: ó, você não pode tomar. Mesmo que você pegue a boca enche de água, você diz assim: eu não posso. Você não pode por causa do seu corpo. Não é porque, olha só que coisa interessante, não é porque você não quer. Porque o corpo ainda toma. Momento confissão. Porque você sabe que se você fizer, em algum momento você vai passar mal. E aí você diz assim: não, não quero sair de perto porque. Sabe? Essa é a questão. É aí que você entende que o corpo de Cristo é isso. Tem coisas que no corpo você não quer fazer, mas pelo bem do corpo, você vai lá e diz: não, eu vou fazer. Eu não quero ser o causador da doença do corpo. Eu quero ser aquele que, pela justa operação, produz crescimento em amor. Isso é o negar a si mesmo.
Você acha que todo dia eu estou cheio de gás para vir para a igreja? Eu acho que todo dia eu estou cheio de disposição para lidar com algumas coisas que a gente não precisaria lidar mais. Não. Mas pelo bem do corpo, o que a gente faz? Lida com essas coisas. E não é com falsidade não, com alegria. Salmo 100, versículo 2. Servir ao Senhor com alegria. Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando isso. E aí, como é que a gente identifica isso? Por uma coisa simples. Dom do discernimento. A gente precisa sempre pedir a Deus o dom do discernimento. Para a gente entender isso. Quando alguém está fugindo, quando alguém não está fugindo, mas quer que você continue insistindo, porque ela se sente bem quando você insiste. É uma carência emocional lá. Então, e quando de fato a pessoa está com uma dificuldade. Porque às vezes na dificuldade dela, ela pode, às vezes, encontrar você e você ajudar ela a se desenvolver. Isso é relacionamento, isso é discipulado. Mas aí, então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que a gente como, por exemplo, liderança, escolhe alguém para uma certa função, tendo em vista também o jeito, a personalidade, os trejeitos, não está errado também? É para o bem do corpo e a gente inclui o dom do discernimento nesse sentido? Sim, se for na direção de Deus, sim. Por quê? A gente aprendeu a pensar a igreja como um mundo corporativo. A gente aprendeu isso. Você vê hoje que as igrejas fazem o quê? Um ambiente com público-alvo. Gente, eu aprendi isso no curso de liderança. O cara me perguntou o seguinte: aonde que fica a sua igreja? Qual é o poder aquisitivo do seu bairro? Qual é o público-alvo? Cara, a gente faz essa pesquisa de marketing. Você quer lançar um produto novo. Você que trabalha com vendedor, você sabe disso, né? Você quer lançar um produto novo. Para onde a gente vai lançar? Para a Zona Sul? Para a Baixada? Para o povo da Zona Oeste? Você começa a mapear, aí você faz uma pesquisa, você bota alguém com uma provinha do produto no mercado, para que as pessoas, né, a musiquinha tocando e tal. Para quê? Para que você ganhe um público. Igreja não é isso. A igreja vai pelos becos e valados, traz os mancos, os sujos, esses caras ninguém quer. Entendeu? Então, o que a gente precisa entender? Uma coisa que a Lília falou aqui há muito tempo. Deus não quer funcionários, Deus quer filho. Então a gente não pode criar na igreja uma mentalidade de funcionários. Muito mais do que funcionar bem, a gente tem que se relacionar bem. Entende isso? A nossa família funciona bem o tempo todo? Mas é a nossa família, não é? Tem dia que o grau de estresse está imenso. Por mais que você ame, ou é só na minha família? Só na nossa. Só na nossa? Por mais que a gente ame, tem dia que o grau de estresse está imenso. E ainda mais, tem dia que está tudo em paz, mas parece um vento de quarta-feira. Aí você olha assim: meu Deus, nós estava tudo de manhã isso? Que é essa? Mas está lá, é a tua casa, é a minha casa, é a nossa família. E a gente precisa entender isso. Então, como é que a gente faz isso? A escolha de alguém para qualquer cargo, para alguma coisa, não pode ser pelas habilidades que aquela pessoa possui. É o quanto que ela tem o coração e a vida em Deus. Sabe por quê? Porque Davi não era rei. Davi era pastor. Noé era agricultor. Não era arquiteto nem engenheiro. Você entende? Deus pega um agricultor e diz assim: você vai construir uma arca. Isso no mundo corporativo seria uma loucura. Deus! Um cara que não tem experiência com engenharia, com arquitetura. O que esse cara fez? O cara era agricultor. O que esse cara entende de veterinária? O cara teve que ser, por causa do chamado, ele teve que ser engenheiro e veterinário.
Psicólogo, porque fica aquele pessoal todinho dentro da arca. Aquele pessoal Cheio de bicho. só 8. Ah, mas É suficiente. muito, Poxa. eu acho. Você entende? Por que, Vitória? O que acontece, gente? Entenda essa frase. Essa frase ela não é um jargão. Tá? Ela não é um jargão. O Deus que chama é o Deus que capacita. É o Deus que capacita. E, gente, aquilo que a Bíblia falou, uma das maiores mentiras que esse mundo corporativo evangélico inventou é que Deus tem pressa. Como que o Senhor do tempo vai ter pressa? Deus olha para ele, olha para ela e diz: ai meu Deus, estou atrasado. Gente, é incongruente isso. É Ele vira para onde e fala: ih, cheguei adiantado. Não existe. Deus não tem pressa de nada. Sabe por quê? Eu vou te provar isso. Ele mandou Jesus e ficou 3 anos e meio treinando uma galera. Jesus não podia crescer, fazer os 30 anos de lá, morrer e pronto, acabou. 3 anos e meio ele treinou a galera. Vou te dar uma coisa mais básica. Ele chama um homem, treina esse homem 40 anos no Egito, treina esse homem 40 anos no deserto, 40 mais 40, 80, para exercer um ministério de 40 anos. O tempo de preparo foi maior do que o tempo da execução do ministério. 80 anos sendo preparado para exercer um ministério de 40 anos. E com 80 anos de preparação, ainda foi lá e olha o cajado na rocha. Por quê? Entendeu? Então, assim, Deus chama Jeremias. Jeremias vira e diz: eu sou uma criança. Ele diz assim: ó, não fala que você é criança, não, cara. Isso aí. Eu que chamei você lá do ventre da tua mãe. E te dei as nações como profeta. O que eu disser para você falar, você vai falar. Você entende? O Deus que chama é o Deus que capacita. Esse Deus que te chamou para esse momento de preparo, ele tem um plano contigo que você não sabe que é lá na frente. Então o nosso discipulado não é um programa, não é um evento. Nós estamos sendo preparados para aquilo que Deus vai nos enviar a fazer. Por isso que no ano do envio a gente responde o chamado dele. Então, quando a gente olhar, sempre que você olhar para a igreja, chama fulano que fulano é bom nisso, chama fulano que fulano é bom naquilo, não. Eu vou te dizer como pastor como é que eu faço durante todos esses 14 anos. Eu sei o que a igreja precisa. Então eu vou no dono da igreja. Senhor, a tua igreja está precisando disso. Senhor, a tua igreja... muitas vezes você acha que eu não sei o que eu preciso? Mas minha missão é pedir, é bater. Sabe? A igreja está precisando disso, Deus. A igreja está precisando disso. A igreja está precisando de pessoas nessa área, Senhor. A igreja está precisando de pessoas naquela área, Senhor. E aí eu vou colocando para ele. Entendeu? E aí é o que eu falo com o líder lá em casa. Eu falo: o Senhor da igreja é o Cristo. Porque por mim, a gente já teria feito um monte de coisa. Já estaria com um monte de coisa. Na minha cabeça, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. As salas já estavam prontas. Entendeu? Para mim, a gente já estava com uma fachada. Para mim, a gente já estava com o teto rebaixado, já estava climatizado. Na minha cabeça, isso tudo funciona. Aí eu olho para o senhor da igreja, faltando aí, sei lá, 15 mil para completar a entrada. Aí eu ando com um colega no carro, o cara fala assim: recebi uma câmera de 40 mil. Eu falei: ele nem precisa da câmera. Aí eu falei para Deus: ele nem precisa da câmera, Deus. A gente está precisando de 15, só dá uma câmera de 40 para ele. Mas Deus. Mamãe, minha falecida mamãe, cantava uma musiquinha: essa obra é de Deus, ela não pode parar. Tira a mão do meio, senão vai se machucar. Então, entendeu, Vitória? É esse processo. A gente olha, a gente vê. Porque esse filho, essa filha de Deus que você está olhando, que talvez ela esteja se escondendo, ou ela de fato não sabe o potencial que ela tem, de repente Deus está te mostrando e Ele vai te dar a estratégia para que você chegue lá. Você olha e aí Deus vai te dar o time exato para dizer assim: chegou a hora. Agora é a hora. E aí você vai lá e a coisa acontece. Entendeu? Vamos nós.
seguimos os passos. Então, essa coisa do estar interligado é importante, relacionamento. Ligado a videira, os ramos ligados, ele vai limpando, vai frutificando, os frutos eles amadurecem em tempos diferentes, e isso é importante, mas os frutos amadurecem. Tá? Agora, por que o relacionamento... Ah, sim, esqueci de um versículo. Provérbios 27, versículo 17. Esse eu não vou ler não, mas quem quiser ler. Provérbios 27, 17. Esse versículo tinha que estar na porta da igreja, na entrada da porta das igrejas. Alguém tem coragem aí de ler esse versículo para mim, por favor? Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Prazer no nome ferro. Em algumas versões diz assim, como o ferro afia o ferro, o homem é o seu amigo. Aqui é semblante. Como é que é? Ferro afia o ferro. Assim também o homem afia o semblante de seu amigo. E, gente, essa imagem é simples e clara, vocês sabem disso. Ferro, quando bate com ferro, o que sai? Amigos, de vez em quando, sai faísca. Não sai? Muita. Entendeu? Eu ouço, às vezes eu passo lá em casa, eu ouço lá umas conversas lá do quarto. Para de palhaçada! Não sei o que. Eu falei, o que é isso, Jesus? Tá falando com o quê? Às vezes tu tá falando com quem? Não, tô falando com um amigo aqui, tô falando com meu irmão, tô falando com isso aqui. Eu falei, meu Deus. Ela briga pelo WhatsApp. Ainda chama a chamada de vídeo se não atender ela na hora. Ah, eu joguei mesmo, desculpa. Momento de desabafo. Essa semana ela chegou nele. É o ferro afiando ferro. Esse sorriso que a gente compartilha aqui, a gente deveria compartilhar com a igreja. A gente entre irmãos, nos nossos departamentos. Nem sempre vai ter sorriso, mas a gente precisa se entender. A gente é irmão. Sabe? Às vezes vai levar um pouco de tempo, mas a gente precisa entender que a gente é irmão. Discipulado é relacionamento, é isso. A tarefa que eu vou dar no final, Deus nos ajuda. Eu falo comigo. Uma pergunta? Pode. Semelhante a isso que você está falando. Uhum. Mas tem pessoas que não nos dão a liberdade de até se aproximar e criar uma amizade, uma intimidade. Elas como se tivesse um bloqueio. E aí, como lidar com essa situação? Eu vou te falar um negócio. Tem pessoas que não gostam nem de abraço. Eu vou te falar uma coisa. Você vai entender. Com todo carinho você vai entender. Sim. Vou parafrasear Jesus. Amém. Algumas pessoas a gente só consegue com jejum e oração. Sim. Ou é muita oração. Ou isso, e aí eu vou usar o testemunho da minha esposa. Tinha uma irmã aqui na igreja e queria se aproximar dela, mas não estava conseguindo se aproximar dela. Então todo dia de manhã ela mandava uma mensagem para ela. Ela já contou isso aqui. Todo dia ela mandava uma mensagem para minha esposa. Minha esposa, caramba, essa irmã todo dia me manda mensagem, todo dia me manda mensagem. Aí passou uns 2, 3 meses, ela começou a responder. Depois de um tempão, ela começou a responder as mensagens, respostas rápidas. Hoje são melhores amigos, hoje estão aí se relacionando, se abraçando, sabe? Então, às vezes, não desistir, eu acho que isso é uma questão bem interessante. Não é o nosso irmão. Quando a gente está brigado com o nosso irmão, a gente desiste de buscar falar com ele, sabe? De querer trazê-lo de volta. E ali não era nem o caso de estar brigado, o caso de tentar se aproximar. Eu acho que nós precisamos nos doar. Eu acho que no relacionamento precisamos nos doar. E aí quando a gente se doa, pode demorar um tempo, mas o outro vai chegar em algum momento para receber aquela doação que nós estamos fazendo, retribuir de alguma forma. Você me lembrou um versículo. Eu gosto desse versículo. Vamos lá em Romanos.
Romanos vai te responder isso melhor do que eu. Romanos capítulo... deixa eu ver. Tem duas passagens de Romanos. Romanos capítulo 15, versículos 1, 2 e 3. Romanos 15, do versículo 1 ao versículo 3. Sabe quem me ensinou muito isso, essa questão de relação com o Davi? O Davi, eu achava o Davi, no melhor sentido, se ele assistisse um dia, Davi é muito sem vergonha. Porque às vezes ele falava com algumas pessoas, as pessoas tratavam ele mal e falavam: que isso, meu irmão? Está chateado comigo? Vem cá, me dá um abraço, tem que. Às vezes eu me lembro de um episódio aqui na igreja muito interessante. Nós dois chegamos juntos, nós tínhamos ido orar lá na ilha. Quando a gente chegou aqui, encontramos um irmão aqui na igreja. Aí ele falou assim: e aí, meu irmão, tudo bem? Quanto tempo eu não te vejo? Ué, só porque eu não vim domingo passado, você acha que eu estou sumido? Você acha que eu não estou servindo a Deus? Eu já estava igual o Pedro, né? Já pego a espada para cortar a orelha. Aí eu olhei para ele, aí ele falou assim: não, meu irmão, que isso? É porque eu sinto tanta falta de você, que quando eu não te vejo num domingo, você me faz falta, cara. Que isso? Mas se eu fiz uma pergunta para você, fica chateado comigo, não, te dá um abraço aqui, cara, eu gosto de você e tal. Aí o cara, não, é que eu respondi mal mesmo. Eu estava cheio de Deus mesmo. Quebrou, o cara é crente. Eu estava cheio de Deus. Quebrou assim. Está se coçando. Sabe? Quebrou as pernas e os braços. Aí quando a gente saiu, eu falei assim: cara, você é muito crente, porque eu já tinha uma resposta pronta. Aí ele falou: não, mestre, eu acho. A gente veio agora da bênção, tomamos um cafezinho, buscamos o Senhor na madrugada, estamos quietinhos. Vale a pena perder um momento. Entendeu? Porque eu perguntei para o senhor, eu passei por uma situação, não foi fora não, foi dentro da igreja, tá? A gente está falando de relacionamento dentro da igreja. Algo que o senhor me deu, de abraçar as pessoas, de falar. Isso é uma essência que eu tentei mudar, mas não adianta. É o próprio Deus que colocou em mim. E aí eu fui abraçar uma pessoa, eu de frente, eu vi que a pessoa me rejeitou e falou algo. E aquilo entrou uma tristeza no meu coração, eu falei assim: a partir de hoje eu não quero abraçar mais ninguém, Jesus. Eu falando, né? Porque eu estava, naquele momento, fiquei chateada comigo mesmo. E aí o Senhor falou assim: não é do jeito que você quer, eu não vou trocar quem eu te fiz. Você só vai aprender a lidar com essas situações, porque não vai mudar. Não vai mudar. As pessoas, elas têm liberdade, às vezes tem um bloqueio, alguma coisa. E isso passou o tempo. Eu me bloqueei tanto com essa pessoa que eu não queria nem dar mais de Senhor para ela. E isso me machucava, porque essa pessoa não sou eu. E passou o tempo, e eu falei assim: eu trato o meu coração, não é ela, é em mim. Isso aí. Trato o meu coração, porque ela é minha irmã. Eu vou precisar falar com ela, se eu tiver que abraçar, mesmo ela rejeitando, porque é uma forma que também Deus às vezes nos usa para curar pessoas, né? Porque às vezes então o trauma da pessoa não querer abraçar. E o Senhor está tirando isso do meu coração. Porque eu entendi que eu precisava orar pelo meu coração. Porque quando eu olhava a irmã, eu já queria sair até de perto dela. E às vezes acontece isso na igreja. Por uma situação, as pessoas se fecham e não quer dar liberdade às outras se aproximar mais. Entendeu, pastor? Por isso eu trouxe esse assunto e Deus permitiu falar isso. Então eu comecei a orar por mim, para Deus tratar o meu coração. E aí agora a pessoa passa, fala: pai, que homem, irmão. Eu falei: meu Deus, está vendo, Jesus, que a gente pode guardar nada no coração dele? Com certeza. Aí olha só o que diz aí Romanos 15, ó. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação. Aí olha o exemplo que ele dá. Aí acaba com a gente. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes como está escrito. Olha só. As injúrias dos que os ultrajavam caíram sobre mim. Entende? E nosso modelo é esse. Filipenses 2, versículo 3. Nada passais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo.
E aí ele continua dizendo, tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve como usurpação sem igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo. Você entende? Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 3. Então olha só, gente, que grandeza que a gente está entendendo aqui. O Evangelho é isso. Deixa no melhor sentido, para vocês entenderem, tá? Desculpa a expressão acadêmica. Crente tem que ser sem vergonha. É verdade. Hoje eu ouvi um pastor falando, ele falou assim, a bênção, ele falou assim, o segredo do Evangelho não está em andar uma milha, mas andar a segunda. A bênção não está no primeiro tapa, está na oferecer a segunda face. Pastor, peraí, devagar. Entendeu? Porque Jesus fala assim, se ele quiser andar uma, anda duas. O Rafael. Você entende? Mas olha só que grandeza. Quietinha. Se ele te pedir a blusa, dá capa também. Dá capa, dá tudo. E o pior de tudo, ele não está falando do amigo. Ele está falando do inimigo. Caraca, foi isso aí. Se o teu inimigo tivesse... Gente, Pegou aí? ó, olha o que a Bíblia diz. Olha só que coisa impressionante. A Bíblia diz assim, bendizei os que vos maldizem. A pessoa está falando mal de você, vem dizer assim, não fale mal. Mesmo que tu conheça alguma coisa que possa acabar... Não fale. Fala bem. Fala bem. Nos ajuda, Jesus. Pegou aí, mano? Isso é uma coisa comigo, que eu falei assim, Jesus, eu sou crente de verdade. Eu amo crente de verdade, porque eu fiquei assim, olhando para a cara da irmã e fiquei rindo. Eu vindo do monte de manhã, tal, lá, aí encontrei a irmã, falei, bom dia, menina, bom dia. Ela é paz. Eu falei assim, tô sentindo sua falta, eu moro aqui. Eu moro aqui. Não, estava bem contigo. Eu falei, e aí, tá tudo bem? Tudo ótimo. Falei, tá, vai pro culto hoje, vai pra escola dominical, fala eles. Falei, tá, te aguardo lá. Tá bom. Aí eu voltei e falei, posso te dar um abraço? Ela pode. Aí eu dei um abraço nela e falei assim, Jesus te ama, eu também. Obrigado. Eu falei, gente, não é possível. Não é possível. Não é possível. Agora de amanhã, 8h30 da manhã, ela me respondeu assim. Eu falei, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor me deu sabedoria para dar bom dia. Abraçou! Meu Deus! Mas é o segredo, a gente vai aprendendo. Eu fiquei rindo de nervoso. Eu não sei. Só que não é tremendo, né, cara? Gente, eu cheguei aqui, aí cheguei aqui, eu marquei minha irmã, falei, eu ia amar o que eu queria falar com ela. Eu cheguei no Isso aí. Nós... Eu moro aqui. Mora aqui, vou ver. Quem diz assim, eu não moro na igreja, eu moro aqui. Nós vamos Não tem conquiste, pra você estar toda conquista. Eu vou saber como que eu tenho que falar com as pessoas sentindo sua falta, né? Porque de repente eu estou falando, estou sentindo sua falta, mas não compreendei lá na igreja, né? Mas aí eu falei assim, Jesus, como é que eu tenho que falar com as pessoas? Porque a gente começa a se perguntar se a gente está falando errado, né? Eu falei, nunca mais ela falou com ela. Eu falei, não, eu tenho que falar assim, porque Jesus me ama. Nós somos vasos, né? Quando nós estamos cheios, que alguém colocar de ruim na gente, vai transbordar. Então, é aquela questão de a gente não receber tudo. O pastor que me ganhou para Jesus dizia que o crente tem que ter um bolso bom e um bolso furado. O que é bom fica no bolso bom, o que é ruim bota no bolso furado, não diz que você não vai pegar. Bota no bolso furado e vai embora, ele vai ficar pelo caminho. Mas você não vai brigar com a pessoa que está te dando uma coisa ruim. Tu bota no bolso furado e vai embora. Vai deixar pelo caminho. Pastor, mas a gente também tem que entender uma coisa também, porque em algum momento da nossa vida a gente também faz essa grosseria das pessoas. Cara, você pode Porque é muito fácil a gente falar que a gente fez com
pessoas só para a gente mal, mas a gente tem que olhar que alguma vez na nossa vida a gente também tentou alguém mal. A gente também não estava num bom dia, né? E a gente fez algum mal para as pessoas, né? Acontece. Então, a gente tem que pensar. O Espírito Santo tem que falar assim, às vezes fala nas coisas como. Geralmente, quando as pessoas falam comigo, quando eu faço, essa pessoa foi isso, essa pessoa foi isso, a gente fala, você também é ruim. Você também é um momento da sua vida, você falou mal, você desculpa, sabe? Então a gente também tem que pensar nisso, né? Então, às vezes não, sempre, né? Romanos na hora que a gente não é o espelho. A gente quantas vezes a gente, né? E a gente não somos santos, a gente erra muito. Não, porque a gente faz gastar. E também a gente tem que entender, gente, assim, igual quando a gente vê aqui nesse versículo aqui 15, sobre dar o suporte à fraqueza da pessoa. Às vezes, tá muito a resposta que você recebe está literalmente mais relacionada ao que ela está vivendo do que com você. Isso é um ponto, né? Outro ponto, pelo fato da gente se colocar como forte, a gente tem que entender o contexto das outras pessoas. Aconteceu uma questão aqui na igreja, eu não posso falar nomes, irmão, não posso. Mas eu tava e dois irmãos, né? E passou um irmão pela gente. Tal, porque na verdade a gente estava esperando esse irmão chegar. Aí tá, beleza, a gente tá aqui conversando, trocando ideia. Aí esse irmão passou, falou assim, Pai do Senhor, e passou direto, né? Foi resolver alguma coisa. E eu sou vítima disso. Eu chego na igreja, às vezes passo, aí tá Shirley e Adriana. Aí eu passo e volto, desculpa, Pai do Senhor, tá, deixa tudo. Eu sei, irmão, desculpa, mas é porque às vezes eu vou focado, eu falo assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Eu passo direto, né? E aí um dos irmãos que estavam comigo falou assim, ó, tá vendo? Não gosta de mim, tá chateado comigo porque naquele dia eu acho que eu falei aquele negócio. Eu olhei, me perdoa, eu falei assim, o cara tá cansado, chegou do trabalho. Aí eu não aguentei, falei, o cara tá cansado, chegou do trabalho, cara. Pô, depois a gente volta aqui e pergunta pra ele. Não, mas tu viu como é que ele olhou pra mim? Falou, ele só olhou pra você, né, bonitão? Tava nós três aqui, ele só olhou pra você. Daqui a pouco o cara voltou. Pô, gente, tudo bem? Pai do Senhor, não sei o que e tal. E eu olhando pro camarada aqui. Peraí, cara. Às vezes a gente tem que entender, pô, passou e, poxa, caramba, a Ana Clara olhou fechado. Eu não sei, eu não moro com a Ana Clara, eu não sei que a Ana Clara passou, entendeu? É mais fácil você dar um tempo. Eu sou dessa vibe. Dá um tempo pra pessoa. Tá, eu sei que tem algumas que são difíceis mesmo, né? Mas a gente, assim, como a gente está estudando e buscando a sabedoria, como a gente está falando sobre isso, relacionando, a gente está entendendo que esse relacionamento com o tronco, né? Jesus fala isso, né? Nós somos os ramos, né? A gente está ligado nele, né? A gente começa a perceber isso. Na ceia no domingo à noite, a gente falou isso, não tem sentido. Eu chamar o Cláudio de irmão e não tratar ele como. Eu posso discordar, eu discordo do meu irmão de sangue, entendeu? Mas a gente é irmão. A gente tem um propósito. Eu ia falar isso, a Adriana lembra, tu vai falar, Deus. Fala muito dos outros, mas e a gente, né? Com certeza. Pra ver como está. E aí quem entra o discernimento que foi falado, né? Você teve muito, diga-se de passagem. Deus te usou sobrenatural. Não, porque assim. Um monte. Ai, meu Deus. Eu estava escutando o pastor, e ele dizia o seguinte, ele falou assim, lá no começo do meu ministério, eu tive uma experiência muito marcante. Ele falou, hoje eu não faria isso, mas eu fiz. Uma irmã brigou com a outra na igreja, tiveram lá um atrito, e aí ele falou que o domingo chegando na igreja, um outro domingo chegando na igreja, a irmã virou e falou assim, pastor, eu vou avisar o senhor, estou indo embora dessa igreja. Essa igreja não tem amor. E aí ele, já imaginando o que seja, ele falou assim, irmã, foi por causa da briga que a senhora teve. Ah, então o senhor já sabe, então você curte Deus. Se essa igreja aqui, as pessoas não respeitam o outro, não tem amor. Tal. Ele falou assim, então irmão, faz o seguinte, a senhora vai ser dentista. Chega em casa também, faz a sua mala e sai de casa. Aí ela olhou e falou assim, por quê? Falou assim, a senhora brigou uma vez com a irmã aqui. Tanto que a senhora brigou com o seu marido e com seus filhos, não era para a senhora estar morando dentro de casa. Que isso, pastor. Calma. Aí ela olhou assim, ela olhou, parou um pouco, respirou e falou assim, isso me quebrou, né?
A senhora briga muito mais dentro de casa, nem por isso a senhora lá com o seu marido. Acho que ela queria ir pra ponte. Ele falou assim, hoje eu não teria essa postura. Mas muito interessante. O outro pastor, a mesma coisa. A mulher reclamando do marido, pediu um gabinete para ele. Aí reclamou do marido e falou, só tinha defeito o marido. E aí ele parou, ele falou que também que não faria isso hoje. Ele perguntou, irmã, e como é que era no começo, antes de conhecer essa? Aí ele era um amor, né? A resposta, irmã, só que estragou ele. Se ele era bom antes de conheceu, ficou ruim, o problema é só. E aí ela deu aquele choque, ele falou que hoje ele não faria isso. Ele estava precisando de férias. Com certeza. Gente, isso é relacionamento. Quando Paulo fala em Gálatas capítulo 6, carregai as cargas uns dos outros. Ó, Gálatas 6:1. Carregar as cargas. E não pegar a carga do outro, quanto mais carregar. Deixa eu usar uma expressão que a gente não usa na igreja, mas só para você entender, às vezes o irmão está carregado. Sabe, a gente tem que ajudar ele a vender a carga. Entendeu? E aí a gente diz, sabe, você trata isso. Agora, como que se relaciona? Como é que a gente cria um relacionamento? Se relacionando. Não tem jeito. É assim no ambiente de trabalho, é assim em casa, é assim na igreja. É assim, gente. Hoje você sabe como é que funciona o esquema do seu trabalho, você conhece a dinâmica. Mas quando você é novo, as pessoas não dizem, as pessoas não te treinam, as pessoas não dizem, olha, é assim, assim, assim. E aí depois você passa, com o tempo, conhecendo as pessoas. Às vezes aquele que te treinou é aquele que vai te morder mais tarde. Você esperava que o cara estivesse lá e tal. Você falou, cara, é meu camarada aqui, me treinou, está passando a perna. Não acontece isso. E a gente tem que aprender isso. Vamos para os 9 minutos finais. Já pus aqui pra caramba, mas a gente vai passar para o próximo. Olha só, a gente está falando de pessoas. Eu tenho uma passagem que eu acho linda. Como é que Deus usa o relacionamento para curar a gente. A André botou uma situação ali. Eu acho esse versículo também que eu acho lindo demais. 2 Coríntios capítulo 7, versículos 5 e 7. 2 Coríntios capítulo 7. 2 Coríntios capítulo 7. Quem achar aí pode ler para mim, por favor? 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 5, 6 e 7. Um de cada vez, gente. Não todo mundo junto, não. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve recurso algum. Antes, em tudo, fomos atribulados. Fomos o quê? Atribulados. Paulo estava atribulado com a galera dele. Imagina Paulo atribulado, né? Mas vamos lá. Por fora combates, temores por dentro. Olha como é que estava por fora e como é que estava por dentro. Por fora, sofrendo pressão por fora, e por dentro estava como? Como é que estava aí? Por temores. Dentro? Temores, estava temendo. Mas Deus que consola os abatidos nos consolou com a vinda de Tito. Opa. E não somente. Segura aí um pouquinho. Olha que expressão linda. Deus que consola os abatidos. Às vezes, nesse processo de relacionamento, a gente vai se ferir, vai se abater. Como aconteceu. Mas Deus vai nos consolar. Amém. E aí, como é que ele consola? Com um marquinho na porta. Entendeu? Fala, amigão. Deus que consola, nos consolou com a chegada de Tito. Quer dizer, Deus mostra que pessoas precisam dele, mas pessoas precisam de pessoas. Deus sempre vai mandar alguém para consolar a gente. Versículo 7, por favor. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, constando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regocijei. Está vendo? Ele ainda trouxe boa notícia. Ele não somente chegou, mas é um cara que chega com boa notícia. É aquela pessoa que chega, que tem no teu momento e diz, não, vem cá, cara, não fica assim, não, vamos aqui, vamos isso aqui. Gente, a gente precisa de amor, a gente precisa de pessoas. A gente precisa.
Aquela pessoa que nos dá uma sacudida de vez em quando, diz, para de bobeira, não vem por quê? Vem sim, para de preguiça. Isso é relacionamento, gente. Entendeu? Pessoas, às vezes, a gente vai ter pessoas, às vezes, que elas só vão estar ali para nos escutar, elas não falam nada. A gente fala. Aí no final a gente diz assim, eu amei conversar com você, eu não preciso nada. Por quê? Porque você encontrou alguém que te ouviu. Deus coloca pessoas assim. O discipulado é isso. Entendeu? Por isso que quando você lê João capítulo 4, o que João escreve? Era necessário passar por Samaria. Olha que expressão. Era necessário. Ele entendeu que era necessário porque Cristo tinha um propósito para ele. Então, quando a gente olha para essa questão do relacionamento, do discipulado, a gente vai entender isso. Que não existe essa perfeição, a gente tem que parar, quebrar isso em nome de Jesus, essa perfeição na igreja. Eu não esperava. Isso dentro da igreja, quando eu era do mundo, não era assim. Tu está perdido. Está iludido. Entendeu? Dentro da igreja você vai encontrar todo tipo, toda espécie de pessoas. Isso não quer dizer que a igreja não seja igreja de Cristo. Ela é a igreja de Cristo. E existem pessoas ali. O que a gente precisa? É estar ligado à videira para ter esse discernimento, gente. E outra coisa, gente. Apocalipse diz que os adivinhos não herdarão o reino dos céus. Vocês concordam comigo? Sim. Então, quem é salvo não é adivinho. As pessoas não conseguem fazer leitura de cara, de boca, não entende. Ou fazemos errado essa leitura. Por isso que a gente não sabe fazer. Sabe? Se você tem a oportunidade, é isso aqui que faz a diferença no discipulado. Você não precisa falar com todo mundo. Você só precisa ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, para que Ele te mostre com quem você deve falar. Porque às vezes Deus vai te dar para que você fale com alguém, não para que você ache um aliado. Mas aquela pessoa vai te confrontar em amor, e você vai crescer, você vai entender que é Deus falando através da vida daquela pessoa. Mas às vezes a gente não quer alguém da parte de Deus. A gente quer alguém que faça acordo com a nossa desgraça. E Deus não quer isso. Deus quer um corpo funcionando bem. Então, por isso que na igreja, assim como no ministério de Jesus, você vai ter pessoas muito próximas. Sim. Você não vai ter pessoas tão próximas. Beleza. Você vai ter umas pessoas um pouco mais distantes, mas você tem que entender, que todas estão ligadas. Algumas vão ser só de oi mesmo. Só de oi, porque é o máximo que ela vai permitir. Eu vou só terminar com esse exemplo. Já são, a gente vai terminar 9 horas em ponto. Vamos só terminar esse exemplo. Existem pessoas, e eu vou dar a tarefa também. Existem pessoas que elas vão à sua casa, o máximo que elas vão na sala e no banheiro. Elas vão ser convidadas por você, elas vão chegar lá, elas vão jantar, ou vão almoçar, vão passar um dia com você. Não, tem gente que já chega na tua casa, tô entrando, hein? Assim? Já chega lá, tô entrando, hein? Isso aqui eu tô com sede, vou pegar água. Algumas pessoas têm esse nível de intimidade. Tem outras que dizem assim, você está em casa? Não. Tua casa está aberta? Olha, eu vou ficar lá um pouco. Outras pessoas têm esse nível de intimidade. Tem outras que têm uma intimidade ainda maior, que usam ainda até a tua própria roupa. Me empresta a camisa tua aí. Me empresta não sei o que teu, que eu estou sem aqui. Não tem pessoas que são assim? Isso são níveis de intimidade. Mas como é que se consegue isso? Relacionamento, gente. Relacionamento. O relacionamento, ele é tão profundo que você aprende a lidar até com a mania das pessoas. Não é assim? Vide o teu grupo de amigos. Fulana não, fulana é a estressadinha. Não, a fulana é a apressada. Não, a fulana é a mole. Não é assim que você diz? Não, não conta não, nem espera. Está esperando quem? Fulana, pode esperar. Não vai vir. Você aprende a lidar com aquilo que antes te irritava, você aprende a lidar com as pessoas. Isso é o quê? Relacionamento. Então, quando a gente fala de discipulado, a gente está falando disso. Desse relacionamento. Vamos à tarefa para a gente terminar, orar e ir para casa. Qual é a tarefa, pastor? Anotem aí.
Jesus abençoe vocês nessa tarefa. Vamos lá. Qual é a tarefa? Você vai buscar criar um relacionamento com alguma pessoa ou uma família. De que maneira, pastor? Convidando essa pessoa ou mandando uma mensagem pelo WhatsApp, fazendo uma chamada de vídeo, fazendo igual a irmã Freire lá para Alexandre, mandando mensagem todo dia até encontrar essa pessoa domingo. Tal. Entendeu? Você vai criar uma ponte de relacionamento com essa pessoa. Quanto tempo você vai ter que fazer isso? Você tem até a próxima terça-feira para fazer isso. E aí, gente, não tem problema se talvez a pessoa não te responder, não falar, mas faça isso. Procura saber. Eu vivenciei uma experiência agora pastoral há pouco tempo. Uma pessoa tinha passado por uma situação e eu não sabia. Eu soube por terceiros. Eu estava até de férias. Eu soube por terceiros. E aí eu falei, não é possível que eu não fiz isso. Aí ele até riu. Eu mandei mensagem para a pessoa. Falei, meu amigo, o que está acontecendo? Você está chateado comigo? Você passou por essa situação sozinho, não falou nada comigo? Você não quer que eu vá à sua casa? Eu fiz alguma coisa? Nós somos família, você está precisando de alguma coisa? Fica chateado comigo não. E aí, para evitar qualquer tipo de problema, eu fui e mandei também para a esposa. A mesma coisa. O que está acontecendo? Vocês curtem as coisas que eu boto, vocês falam comigo, e agora, no momento sério, vocês não compartilharam. Aí eles, poxa, pastor, desculpa, foi uma correria, Imagina se eu falasse assim, tá vendo? Aí, não entrou em contato, não falou. Eu fui logo à raiz da coisa. O crente tem que ser vergonha. Poderia não ter respondido como não respondeu das outras vezes, mas dessa vez respondeu. E aí depois, um dia eu estava saindo com eles e encontrei com eles. A gente já passeia, encontrei com eles. Quer ir passear com a gente? Não, a gente está indo. Quer ir? Entra aí no carro, vamos passear, a gente vai andar. A gente não tem dinheiro, mas a gente vai andar, tá vendo aqui assim, E aí eles, não, fica para um outro momento e tal. A gente já estava programado para ir. Deus abençoe e tal. E aí passou um tempo depois que voltamos de férias. Domingo eu fui para a porta, que eu consegui, que eu não preguei, consegui falar com as pessoas, me abraçar, falar, agora sim. Agora meus irmãos estão de volta, tal, agora está na minha família. Gente, é relacionamento. Às vezes você vai receber uma mensagem do presidente, ou às vezes você vai ser tentado a dar essa resposta. Agora é a minha hora. Entendeu? Como diria meu pai, agora é a volta do Zorro. Falava assim, agora é a hora de eu dar o troco, mas aí ele diz assim, eu não devo agradar muito. Amém? Entenderam aí a tarefinha? Sim. Só pessoa, não precisa ser só daqui não. Não, qualquer pessoa. Qualquer uma pessoa. Vamos orar, gente? Vamos ficar de pé para orar. Muito obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe. Todas as vezes, gente, que vocês tiverem alguma observação, façam a observação. Agora, olha só. Deixa eu só lembrar uma coisa. Gente, é processo, tá? Não vai sair daqui e dizer assim, a partir de hoje eu vou ser assim, não. Porque isso é igual dieta. Você já viu uma pessoa que faz dieta, que não tem um acompanhamento? Ela não faz dieta, ela fica magrinha. Aí fica magrinha, eu posso voltar a comer tudo que eu queria comer. O dobro do que era antes. É o efeito São João, não é isso? Dose homeopática. Jesus está trabalhando em você, Jesus está trabalhando nos outros. Então, seja paciente com você também. Percebe-se. Examine-se o homem a si mesmo. Estou legal para dar essa resposta? Não estou legal. E às vezes, se escapar, arrepende de onde caiu e volta. Não foi legal. Essa coisa não foi legal. Isso é importante, gente. Ontem, nós estávamos em casa, ele já falou isso. Não, se eu esqueci de alguma coisa, pode falar comigo, não foi? Fala comigo, tá? Eu falei, não, com certeza vai falar. Porque esse é o processo. Precisa entender isso. Você pode olhar, minha querida? Amém. Oremos. Querido Pai, és o Deus, Pai dessa grande família, que é a tua igreja, Deus. Amém. Nos ajuda, Senhor. De nós mesmos a gente não consegue.
mas o Teu Espírito nos conduzir, Senhor, nós conseguiremos, ó Deus. Amém. Senhor, molda o nosso interior, Senhor. Transforma-nos, ó Deus. Nós precisamos ter mais e mais e mais de Ti, Senhor. Assim como João Batista, Senhor, pediu que Tu cresças e que nós diminuamos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que nossos corações, que nosso interior esteja cheio de Ti, cheio da Tua palavra, Senhor. Porque quando a gente falar, Senhor, a boca sempre vai falar do que o coração está cheio. Nós vamos falar a Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra restaura, a Tua palavra exorta, a Tua palavra consola, Senhor. Dirige o nosso olhar, Senhor. Dirige o nosso sentir, Senhor. O nosso agir, Senhor. E principalmente, Deus, o nosso reagir, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ajude a reagir, Senhor, de acordo com aquilo que a Tua palavra determina, Senhor. Que tenhamos, Senhor, a palavra temperada com sal, agradável, Senhor, como a Tua palavra ensina, Deus. Abençoa os nossos relacionamentos dentro de casa, na vizinhança, na nossa parentela, Senhor, no nosso local de trabalho, de estudo, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, conduza-nos, ó Deus. Derrama mansidão no nosso coração. Gere em nós o fruto do Espírito, Senhor. Jesus. Para que as pessoas possam olhar para nós e glorificar o Teu nome. Amém. E serem salvas, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus. Livra-nos, Senhor, do medo, Senhor, de desagradar, Senhor. Ó Deus, mas que nós temos o temor de agradar a Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós. Põe em ordem, Senhor. Põe em ordem essa casa chamada alma que nós temos. Aquieta a nossa alma, Senhor. Consola a nossa alma, Senhor. Tira de nós toda a carência, Senhor, todo o medo, Senhor, da glória. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada por essa palavra nesta noite. Aviva, Senhor, a DSV, em nome de Jesus. Que nós possamos ser uma igreja que caia na graça do povo, Senhor. Como era a igreja primitiva, Senhor. Que as pessoas olhavam para o relacionamento deles, Senhor, e desejavam estar contigo, Deus. Restaura a unidade no nosso meio. Restaura a comunicação, Senhor. Meu Pai, muito obrigada por essa palavra nesta noite. Leva-nos na Tua santa paz. Dá-nos um instante de noite na Tua presença. Ó Deus, e que o sono seja reparador, Senhor. E se amanhã, Senhor, nós acordarmos com vida, que vivamos na Tua presença. Amém. E é tudo que a gente precisa, Senhor. Sim. Muito obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, veio algo no meu coração aqui. Eu queria pedir a vocês que vocês estivessem nessa semana orando pelo Dia dos Pais. O Dia dos Pais geralmente é um dia muito difícil. Ele é um pouco diferente do Dia das Mães, por causa da crise da paternidade. Então que a gente esteja orando pelas famílias.